Alô, pessoal. Pessoal, vou gravar mais uma literatura de cordel. A história do Antigo Testamento, em versos de cordel. Pessoal, esse livro, como ele é um livro clássico, eu estou gravando por parte. Eu gravei parte 1, parte 2, parte 3. A história começou lá em Adão e Eva e daí por diante. Passou por Abraão, por Noé, pelo dilúvio. E agora, pessoal, passou por Isaac, por Jacó, Esaú, a luta daí por diante. Agora estou... aí então, gravei parte 1, parte 2, parte 3, parte 4 e parte 5. Hoje eu vou gravar a parte 6, José e seus irmãos. Então foi quando José foi vendido pelos mercadores, né? Que ele foi levado para o Egito. Tá bom? A história é muito bacana. E no final ele se tornou governador. Mas aí, pessoal, aí vai contar a história de José e uma história muito grande. Tá bom, pessoal? E vai chegar em Faraó. Então é muito bacana essa história. Então, pessoal, José e seus irmãos. A história começa em Gênesis 37. A parte 7 hoje. Hoje vai ser gravado a parte 7. E depois a parte 8, pessoal. E daí por diante. E a história continua. Até terminar o livro. Tá bom, pessoal? São muitas histórias. Vai chegar em Moisés, Faraó. E o Moisés liberta o pessoal do Faraó. E daí por diante. Tá bom? Curte e compartilhe, pessoal. Essa literatura de cordel maravilhosa. Ela vai ser história cantada. No final me despeço de vocês. Tá bom, pessoal? Então, pessoal, a história de José e seus irmãos, em Gênesis 37, começa assim. O casório com as irmãs, para Jacó deu resultado. Foram 12 filhos homens, só que um deles era amado. Mas que aqueles outros 11 que cresciam lado a lado. Esse jovem, o José, desde os tempos de criança, era visto pelos manos com grande desconfiança. E dizia: José ganha presente, a gente dança. Certa vez Jacó, seu pai, deu ao filho mais amado uma túnica de fios coloridos em bordado. José vestiu e disse: oi, meu pai, muito obrigado. Mas seus 11 irmãos chiaram e a inveja foi danada. Eles já se reuniram com uma decisão tomada. O José tá merecendo punição bem aplicada. Outra coisa os irritava, bastava José sonhar, que ele logo interpretava sonho pra se mostrar. Certa vez ele acordou, a família foi falar. Eu sonhei com 11 peixes de trigo que se curvaram ao redor de um deles só. Esse lhe respeitava. Os irmãos ouvindo isso, mais nervoso se tornava. Quer dizer que então José quer ser nosso general. Nosso líder, devemos respeitá-lo como tal. Esse 11 feixes somos os irmãos do maioral. Certo dia estava eles trabalhando junto um poço, quando o bom José chegou para trazer-lhe seu almoço. Os irmãos a agarraram pelos braços e pescoço. No buraco atiraram, sem a túnica e pelado. Nesse instante uns mercadores
passava ali ao lado. Um dos jovens disse: o nosso problema foi sanado. Pelos seus irmãos José, foi do poço retirado, vendido aos mercadores, como servo escravizado. Para o Egito em caravana, caminhou acorrentado, para que o pai não percebesse o que havia se passado. Os irmãos pegaram a túnica de José com cuidado, mergulharam no sangue de um cabrito assassinado. Ao vê-lo, Jacó chorou, desmaiou, passou mal. Depois disse: igual a ele, nunca mais terei igual. Meu José foi devorado. Quer saber por um chacal? A prisão de José no Egito. Gênesis 37, 40. No Egito os mercadores puderam negociar. O escravo José e ele foi forçado a trabalhar para um alto funcionário do governador Potifar. Potifar era um chefão que ao faraó servia. José ganhou sua estima, seu respeito, simpatia. Por ser muito competente em tudo que se metia. Eis que Potifar o trouxe pra morar em sua mansão. José foi ser mordomo de respeito e posição, mas logo se viu metido numa bruta confusão. A mulher de Potifar por ele se apaixonou, mas José não quis conversa, seus beijos recusou. Ela então, muito irritada, de assédio acusou. O marido furioso pôs José numa prisão, mas Deus, que amava muito, livrou-se da situação, fazendo com que ele usasse seu poder de adivinhar. José dividia a cela com um copeiro, um padeiro, acusado por um crime que seria trapaceiro. Cada um contou-lhe um sonho e José foi bem certeiro. Ele adivinhou na hora que dos dois era culpado. O padeiro foi pra forca, o copeiro libertado. Disse assim ao bom José: teu nome será lembrado. Famoso ficou José por seu dom de adivinhar. O gerente da prisão disse: vou lhe libertar, pois um crime complicado pudeste solucionar. O sonho do faraó, Gênesis 41. Certa vez o faraó teve um sonho e ele não foi capaz de interpretá-lo ou achar-lhe a explicação. 7 vacas ele viu, era gorda, mas então, ao sair do rio Nilo, essas 7 gordas vacas são comida por mais 7 vacas magras e bem fracas. No sonho também havia doente em muitas macas. O copeiro do monarca era o que José soltaram. Assim disse ao seu patrão: na prisão topei um cara que pra dar sentido a sonho tem astúcia muito rara.
Eis então que o faraó quis contar o José falar, traga logo adivinho ao palácio sem tardar. Vamos ver se esse charada o rapaz vai destrinchar. Lá chegando o bom José, tudo ouviu com atenção. Disse meu faraó, sim, eu tenho a explicação. Essas 7 vacas gordas são anos de muito pão. 7 anos de fartura, de abundância e de riqueza. Em terra aqui do Egito, ninguém passará pobreza. Mas ao fim desse período, chega a fome com certeza. As tais 7 vacas magras representam 7 anos de colheita miserável, de tristeza e desenganos. O Egito sofrerá com perda e muitos danos. Para que isto não se passe, nosso rei precisa ter um ministro competente para guardar o que colher. De trigo nos 7 anos, de fartura então poder. Dá ao povo alimento nos anos de privação. Se poupamos na fartura, não irá nos faltar pão. Eis que o faraó tomou uma sábia decisão. Nomeou na mesma hora José para o ministério. E esse sábio compromisso foi levado muito a sério. O país se preparou para a crise sem mistério. Pois José guardou reservas nos anos das vacas boas. Nos 7 de pobreza houve trigo pras pessoas. Os egípcios felizes para ele cantaram loa. Até mesmo o faraó de José louvava o nome, mas nos reinos ao redor nada havia para quem come. Israel muito sofria, seu povo passava fome. Pessoal, eu vou parar por aqui, tá bom? Breve vai ser reunião da família de José lá, para vir buscar alimento lá na José já sendo o chefão lá, o governador. Tá bom, pessoal? Breve vai ser bacana, maravilhoso também, pessoal. Curte e compartilhe essa parte 6 aí, dessa literatura de cordel maravilhosa. Deus abençoe e até breve, pessoal.